Então, doutor, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é justamente, né, sobre essa decisão, né, que foi tomada no dia de hoje. Então, como é que a defesa, né, do prefeito recebeu a decisão por parte do tribunal? Bem, hoje foi mais uma etapa de um processo crime contra pessoa que tem a qualidade de ser servidor público. E prefeito tem foro especial e há uma lei que regula esse tipo de processo, que é a Lei 8.078 de 1990, então, onde há o oferecimento da denúncia, a apresentação de uma defesa preliminar, depois o tribunal leva para uma sessão o julgamento para verificar se recebe ou não a denúncia em função até da acusação e da defesa, das defesas preliminares, como no caso. Hoje foi este julgamento. Hoje foi julgada a admissibilidade da denúncia pelo tribunal, que disse assim, não, a denúncia preenche os requisitos legais, vamos recebê-la e começa, então, efetivamente, um processo penal, certo? E, a partir, nós vamos receber uma intimação dos defensores e os acusados serão citados para apresentar uma defesa, sim, daí sim, em 10 dias, quando poderão ser arroladas, né, testemunhas, redação de perícias, e depois disso segue o processo como se fosse um processo penal normal. Claro, a diferença é que, nesse caso, é ainda no Tribunal de Justiça, porque a pessoa que é prefeita, enquanto prefeito, goza do foro especial. E aqui, desde logo, afastando, assim, que criou-se quase um mito, eu tenho ouvido muito isso na imprensa, hoje o frontal, o Tribunal Recebedor de Denúncia passou a ser réu, como se fosse assim, uma coisa absoluta e extraordinária. Todos os dias acontecem isso no foro normal e também no foro especial, e no privilegiado, como no tribunal, havendo confusão, não confusão, o uso simultâneo das expressões acusado e réu. O réu é o acusado, e o acusado é o réu. Qual é a diferença? Sim, tem a diferença quando é indiciado, ou seja, quando tem uma investigação preliminar, como se fosse um inquérito policial, que o promotor denuncia e diz assim, é o acusado. Aí o juiz recebe a denúncia, cite-se o acusado, ou cite-se o réu. A palavra é utilizada no mesmo sentido, ou seja, a pessoa já está sendo processada, certo? Então, a pergunta qual é o efeito de passar a ser réu agora? O efeito é que agora ele vai conseguir produzir a sua defesa com todas as garantias constitucionais que até então vinha de uma parte unilateral, que era da parte investigatória. Tá? Certo, doutor, entendi. Mas nesse sentido, né, em tese, em prática, a partir dessa decisão de hoje, né, o que teoricamente e na prática em si, a partir de agora, muda ao decorrer do processo em si que o prefeito hoje está respondendo? O que muda? Isso. Aquilo que eu acabei de falar. Agora nós vamos fazer, apresentar uma defesa bem consistente para que o tribunal aprecie todos os fatos que nós temos a arguir, que na fase anterior não era possível, porque era uma fase de investigatória promovida pelo Ministério Público. Nós vamos requerer perícias também, que são necessárias, audiências para ouvir testemunhas, que até agora só foram ouvidas as pessoas que o Ministério Público, que fez a investigação, acolheu as testemunhas que foram apresentadas a ele, mas da parte da acusação. Nós vamos ouvir as testemunhas de defesa e tudo, e depois alegações finais, e vamos ao julgamento daí no tribunal novamente, tá? Certo, doutor. Hoje aconteceu a 4ª fase da Operação Mensageiro, né, aqui no sul do estado, municípios até vizinhos aqui do Tubarão. Nesse sentido, né, com até essa situação, a defesa imagina, né, que pode haver outro tipo de acusação por parte do Ministério Público para o prefeito aqui de Tubarão ao decorrer dessa 4ª fase da operação? Bom, eu não imagino, sabe? Eu tenho praticamente certeza de que o que seria a 4ª fase? É que resolveu-se fazer um procedimento assim, parecido como se fosse uma lava-jato em Santa Catarina.
Só que a Lava Jato, nós sabemos, depois o Supremo Tribunal Federal destruiu-a por questões de não obediência ao texto constitucional. Então, essas coisas de fases, ela se refere aqui, no caso, a partir da mesma base. Ou seja, qual é a mesma base? Uma delação da empresa de lixo que teria vinculação com algumas pessoas de algumas prefeituras, então instalou-se um procedimento investigatório e para cada prefeitura, para cada município foi feito uma investigação. E aí, em um processo do tribunal se reuniram 4, 5 prefeituras, no outro 4, 5 prefeituras, ou seja, essa questão de dizer que é fase não quer dizer que você começou numa pequenininha e vai subindo como fosse uma escada para chegar no topo. Essas fases indicam que estão envolvendo outros municípios e que não tem mais nada que discutir, por exemplo, no nosso caso, especificamente do Tubarão. Entendo, doutor. E nesse sentido, a gente sabe, né, que se fecha aí 2 meses, né, que hoje o prefeito ele se encontra preso, e nos últimos meses se teve muita preocupação no que se refere à questão da saúde do prefeito, né? E mediante a decisão que saiu hoje do tribunal, como é que o prefeito em si ele recebeu essa decisão? Bom, eu não falei com ele hoje, eu tenho visitado semanalmente. Na realidade, ele foi preso no dia 14 de fevereiro, que, lamentavelmente, era o dia de seu aniversário. Então, ele está preso, já completaram 2 meses, né? E ele, evidentemente, está abatido, ele clama por justiça, ele é inocente, até porque a forma da acusação que há contra ele, se vocês conseguirem ler a denúncia que foi feita pelo Ministério Público contra ele, há 9 indicações de que teria havido assim, porque o fulano de tal foi lá recebeu um valor de propina que era para entregar para fulano e também em nome do prefeito. Então, a acusação é nesse sentido, ou seja, ele não há, como se dizer, confissão dele por fato que ele não praticou e ele se sente injustiçado e vamos provar isto com a instrução. Então, até aproveitando, doutor, o seu gancho da sua fala sobre essa questão das denúncias em si, no que se refere a essa questão da denúncia, né, do que está acontecendo, como é que a defesa, né, conclui justamente a acusação que o prefeito está recebendo? Nós entendemos que a acusação ela é demasiada, porquanto ela foi descrita sem prova efetiva. Mas eu lembro de que, quando eu era julgador, eu sempre dizia o seguinte, que a denúncia pode ser recebida, pois não se pode proibir a acusação de provar aquilo que se propôs provar na instrução. Então, infelizmente, nós temos que aguardar a instrução, ou seja, ouvir as testemunhas e perícia, para depois dizer se o que está na denúncia é verdadeiro ou não. Há uma decisão, e isso sim é paradigma do Supremo Tribunal Federal, que o réu não precisa provar a sua inocência. Quem tem que provar é a acusação que tem que provar a acusação. Mas nós vamos provar a inocência do prefeito. E nesse sentido, nessa aprovação da defesa do prefeito, a defesa ela já tem, em tese, alguma prova que de fato denote isso, né, que a acusação é infundada? Já se está se trabalhando nesse caminho? Sim, já estamos trabalhando. Agora, é claro que eu também não posso, me desculpa, né, não posso estar divulgando quais são os caminhos tomados para comprovar a absolvição, a comprovar a inocência do prefeito, né, para evitar que se torne daí a nossa entrevista daqui a pouco num tribunal público de internet, né, quando a ideia não é esta. Né? Nós temos já os meios e a documentação e provas para requerer para comprovar a inocência do prefeito. E até aproveitando a oportunidade, o senhor falou essa questão, né, de opinião pública e assim por diante. Nesse sentido, né, qual é a postura que está sendo adotada, então, pela defesa, pelo próprio prefeito, ao lidar com a pressão popular sobre essa investigação que ocorre, né, em todo o estado, mas em especial aqui no município, que encarece aí o prefeito? Veja só, são 2 posturas. Uma é a postura do defensor, que está aqui em Florianópolis e não vive em Tubarão, né? Infelizmente também, e então não sente diretamente a pressão, mas recebe
as notícias da pressão, as angústias das pessoas, visita o cliente, né? E a gente sabe que há uma preocupação em relação do que os eleitores pensam disso acerca dessas acusações. Mas o que interessa é o seguinte, por pequena margem de pessoas, com certeza vão achá-lo que seja culpado. A grande maioria acha que não, sabe por quê? Que conseguem distinguir aquilo que tem a ver com essas notícias bombásticas que saem, envolvendo o maior programa de corrupção do Estado, o maior valor, quando, na realidade, isso o Ministério Público divulga, com devido respeito, mas ele viu que como fosse a soma de todas as licitações e contratações de lixo e resíduos em todos os municípios do Estado, especialmente desenvolvidos. Veja, até agora já foram 15 ou 16 municípios, então eles somam muito mais para dizer, o valor é tanto. Mas vamos ver assim, qual seria o valor de Tubarão. Foi o que perguntei hoje. Onde é que está o superfaturamento de lixo em Tubarão, se foi constatado já que o valor era quase abaixo do preço e que dava pouco lucro para a empresa? Claro, mas se colocar Tubarão junto com mais 15 municípios, somar, pode dar alguma coisa. Então, a opinião pública ela tem que saber o seguinte, nós devemos tratar do fato do caso do Tubarão como sendo de Tubarão e não incluí-lo num grupo de outros municípios do estado de Santa Catarina. Que senão, claro, fica assim, maior organização, claro, você reúne 50, 60, 70 municípios, é uma grande organização. Mas vamos para Tubarão. Qual é o fato de Tubarão? Uma discussão acerca do lixo, da coleta do lixo, onde uma empresa disse que pagava alguma coisa para alguém, que esse alguém receberia, que era para entregar para o prefeito. É isso que tem. Pergunta, alguém viu o prefeito receber? Alguém viu alguém entregar para o prefeito? Não, isso é que nós temos que comprovar e o faremos. Certo. E, doutor, para a gente até finalizar, nesse sentido, falando do aspecto político em si, a gente sabe que o prefeito de Tubarão ele tem uma forte atuação nesse sentido, não só na região, mas em todo o estado. Então, como o próprio prefeito e como a própria defesa está encarando o agora e também o futuro político do prefeito em si? Muito bem. Há aquela coisa popular, né, de que o futuro a Deus pertence, né? E a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente. Nós sabemos, eu conheço o prefeito Costieri há mais de 30 anos, sempre o admirei pela postura simpática, pela postura coerente, desde quando ele era deputado, foi da Assembleia Legislativa, presidente da Federação dos Municípios, e mesmo depois como prefeito, e essa admiração se completou quando ele foi reeleito com aquela margem imensa de votos, aí em Tubarão. Então é evidente que terminado o mandato como prefeito agora, depois ele não poderia mais ser candidato à reeleição e teria que partir para outros caminhos que não sei, mas em princípio agora com esta acusação possivelmente possa restringi-lo, né? E possa ter algum efeito negativo para ele. Mas nós conseguindo comprovar de que ele tem inocência ou evitar que seja condenado, será um grande momento, mas até para a pessoa, para o Juarez Carlos Ponticelli, para a sua família, para os seus amigos, que isso também é muito importante. Mas tenho certeza de que a população de Tubarão olha com tristeza o fato desta acusação, que tenha partido de delações sem comprovação efetiva. Certo, doutor. Então, por hora, eu quero lhe agradecer pelos esclarecimentos, tá? Não sei se o senhor desejaria pontuar algo mais específico ou por hora está tranquilo também para o senhor? Não, sou eu quem agradece, meu nome também, em nome do prefeito Juarez e dos outros envolvidos, o Caio e o secretário da administração. Estou aqui à disposição para esclarecimentos e tanto quanto possível eu evito falar sobre a prova, coisa para evitar que nós transformemos depois no tribunal da internet. Mas passar as notícias do que está acontecendo, isso eu faço com muito prazer e a qualquer momento, não há problema nenhum. Muito obrigado
E um grande abraço para vocês. Muito obrigado, doutor. Um bom trabalho para o senhor, para toda a equipe e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado, Alex. Imagina.